Portugal tem uma longa história de guerras e de conquistas. Afinal, fomos o país das descobertas. Quanto à última, conspirou-se inadvertidamente um silêncio de que já se falou aqui hoje e que decidimos quebrar. Dias Úteis fala hoje de ex-combatentes do ultramar. Patuleia Mendes, teve alguma madrinha de guerra? Não, aliás, tive uma ameaça de madrinha de guerra. Como é que é uma ameaça de madrinha de guerra? Uma ameaça de madrinha de guerra. Uma senhora com quem eu me escrevia, amiga de um companheiro de armas, com quem me escrevi algumas cartas, mas, portanto, isto não entendo bem esse sentimento de madrinha de guerra, que eu até estava a pensar em ficar de férias e visitá-la. Mas, digamos, não era bem esse o sentido. Mas, se isso pode considerar de madrinha de guerra, tive. Olha, eu lamento imenso, quero dizer aqui também aos nossos espectadores, não ter ninguém neste programa do Movimento Nacional Feminino, uma vez que também era uma realidade nesse cotidiano dos soldados, e penso que, independentemente de outras motivações que não interessam hoje aqui ao programa, tal como eu disse também logo no princípio, que talvez tenham vindo colmatar algumas lacunas, nomeadamente no que diz respeito à solidão, aos medos, à ligação com a família, ao apoio à família dos soldados. Portanto, tenho imensa pena. A madrinha de guerra foi uma criação de Cecília Sopico Pinto, não é? Sim, sim. Os seus colegas tinham madrinhas de guerra? Havia alguns que tinham, digamos, de modo geral, é um bocado difícil, e a doutora Margarida sabe, encontrar madrinhas de guerra, porque muitos, dessa relação, digamos, entre o militar e geralmente quem tinha madrinhas de guerra, não era, de modo geral, os graduados. Portanto, isso decorria mais, digamos, Mas o que é que eles queriam? Era mais namoradas? De modo geral, grande parte dessas madrinhas de guerra deram em noivas. Deram em noivas, deram casamentos. Tínhamos um caso interessante, eu não vou, que se calhar, noutras circunstâncias, estaria disponibilizado para vir, que é a viúva, a quem eu, um pouco atrasado, mando os sentimentos, do jornalista Neves de Sousa. Sim, mas, digamos, nós convidámos-la, mas ela ainda penoso, reuniu com a família e achou que ainda era cedo. Na grande maioria, as madrinhas de guerra foram depois das noivas e as esposas. Também houve casos, eu agora queria voltar ao Movimento Nacional Feminino, mas também houve casos de enfermeiras que se casaram com deficientes. Sim, isso é muito importante. O Movimento Nacional Feminino, eu tenho dele uma recordação, pois não muito agradável, ou também não muito desagradável. Pronto, no Natal de 1969, eu recebi a minha encomenda do Movimento Nacional Feminino. Era uma esferográfica em feitio de cigarrilha e um pacote de cigarros, um pacote mesmo, era um dos grandes, um maço de marialvas, já perfeitamente cheio de umidade, que tive que mandar fora. Bem, mas isso hoje em dia também acontece, a gente mandar arroz e depois não ir logo. Chega o arroz com gregulho, Pronto, acontece. Como dizia o Carlos Paião. Ora bem, portanto, do Movimento Nacional Feminino não tive contacto nunca com as senhoras. Tive sim na retaguarda, no Hospital Militar, com a Cruz Vermelha Portuguesa, que numa tentativa de apoio também teve, como dizia há pouco o doutor Afonso de Albuquerque, o recordar de coisas que nós não queríamos recordar. Eu posso dizer-lhe, por exemplo, cheguei de Angola, perfeitamente danificado, mumificado, cheio, eu fiquei, digamos, ferido das pernas na guerra, não é? Até à cabeça, e uma senhora do Movimento Nacional Feminino chega e diz-me: isto com certeza foi um acidente de viação. Eu respondi-lhe: não, minha senhora, foi de trotinete. Portanto, vejam, digamos, isto, por muito boa vontade que se tenha, magoa a pessoa que acabou de chegar com 24 anos, com toda a sua vida destroçada, não é? Fazendo parte, digamos, daquele império que ia do Minho a Timor, que nos ensinaram na escola, agora que esta juventude parece que já não lhes ensinam bem as coisas, o ensino está assim um bocado complicado, e nesse sentido nós fomos na força da vida, e ficar cego aos 24 anos é um drama, porque há uma coisa tremenda na altura. Os militares e os políticos traçaram largas e amplas frentes e estreitas medidas para reconhecer, já não digo os direitos, só para reconhecer a nível pátrio os mortos, os deficientes e o combatente em si. Quanto às enfermeiras, houve enfermeiras que foram autênticas, digamos, substitutas do Estado. Houve mulheres que casaram com tetraplégicos, sabendo à partida que o tipo de relacionamento que tinham com eles foram mães, esposas, enfermeiras, amigas, dedicaram toda a sua vida a esses homens e depois, no fim, algumas delas, se o acidente não foi relacionado diretamente com a guerra, ficam perfeitamente abandonadas, sem um tostão, sem dignidade, esquecidas, mandadas para a valeta da sociedade. Temos casos, infelizmente, desses. Isso é a realidade, mas é muito dramático. Mas eu devo-lhe dizer que, em relação ao Movimento Nacional Feminino, para mim, é igual à chamada Cruz Vermelha.
existe ela em Portugal ou existe ela onde existir. Eu estive em Timor, eu fui preso pela Indonésia. Quando invadiu Timor, apareceu um senhor da Cruz Vermelha que dizia que ia tratar da nossa libertação. Quando fui libertado, depois de um ano de estar preso, não tenho qualquer trauma de guerra, porque nunca fiz a guerra. Estive lá, portanto, nessa altura, 75, quando a Indonésia invadiu, mas devo lembrar aos portugueses que a Cruz Vermelha é, de facto, uma instituição duvidosa, por uma razão muito simples. É que os senhores que vestiram a farda, que nos entregaram às autoridades portuguesas, tinham a farda da Cruz Vermelha e eram militares quando nos prenderam. E estava o representante da Cruz Vermelha Internacional, que era um suíço, portanto, com a mesma farda. Isto faz-me lembrar o movimento nacional feminino. Portanto, daqui eu lanço o maior desafio e a maior contestação a uma coisa que se chama Cruz Vermelha. Zé Matos Cristóvão, como eu não tenho aqui ninguém da Cruz Vermelha para poder responder... Obviamente, eu estou... Eu acho que nós, nesse aspecto, devemos ficar por aí, não é? É só para responder um bocado à questão daquelas senhoras que eram as madrinhas de guerra. Não tinha madrinha de guerra nenhuma, isso é tudo fantasia. Está bem, era fantasia, mas eu penso que a nível do apoio... Foi, de facto, o Patuleia Mendes, quando chegou a Lisboa, foi uma pessoa sem tato nenhum, não é? Mas pronto, poderia ter acontecido. Mas, por exemplo, os aerogramas, a possibilidade que os soldados tinham de escrever e os familiares gastando menos dinheiro, isso não teve importância? Dinheiro nenhum. Era borla. Era grátis o aerograma. Era grátis. Os bates de estrada. Fantásticos. Isso faz tudo parte, não é? De estratégias que o regime montou. Eu sei, mas em todo caso eu... Para minorar, de facto, o sofrimento desta gente toda que estávamos lá e que estavam portanto, cá, etc. E não era só isso, repare. Não funcionou. De guerra. Funcionou, Eu vejo fotografias com a... Teve Conheceu até... a Cecília Supico Pinto. Raul. Tiveram até um papel importante. Eu vejo as fotografias, parece-me que as pessoas estão interessadas, quanto mais não seja, ela maternalizava aquelas pessoas. Sim, mas não se pode ver, é preto e branco. Portanto, pertenceu a essa realidade. Eu não estou a julgar se foi bom. Também tem uma intenção, e não foram só esses, estamos a esquecer, mas não foram só as madrinhas de guerra, eram também os artistas que iam lá, que já vamos atuar falar. para os soldados, etc. Eram os jornalistas e escritores que iam lá também dar aquilo, portanto não nos estamos a pôr de lado. No fundo, ia lá. Bom, o problema que se Toda a gente não dá Costa, por amor de Deus, quer dizer, toda a gente não ia lá. Deixa eu ouvir a versão de Rui Romano que esteve em Angola nessa altura. Não, eu sou de Angola e acompanhei, como disse, as 3 frentes de guerra e acompanhei todos os fenómenos de caráter sociológico. Eu sou antropólogo e sociólogo e, portanto, as coisas interessam pelo interior. E, portanto, as situações é que, por exemplo, as tropas do MPLA, as tropas da Frelimo, as tropas do PAIGC, na altura, hoje PAICV e PAIGC, talvez não tivessem Cecília Supico Pinto atrás deles. Talvez tivessem os mesmos dramas, porque eu, como antropólogo, devo dizer-vos uma coisa: um combatente de Cabinda integrado nas forças do MPLA, ou nas forças da FNLA... Ou nas Rui, forças mas agora em relação aos espetáculos, que era para deixe-me acabar, por favor. Teria os mesmos problemas que um combatente português e de Trás-os-Montes tinha numa terra onde se falava português, que era Angola, porque ele saía de Cabinda para ir, etnicamente até piores problemas. Os portugueses são unitários. O português dos Açores é igual ao português de Trás-os-Montes, embora com as diferenças culturais regionais, mas o angolano de Cabinda não era propriamente igual ao angolano de Quaniama, nem de Chocó. Portanto, há muitas coisas que têm que ser tratadas em conjunto, porque temos que fazer a catarse total do fenómeno global e não tratarmos só das nossas questões. Isso tem muito interesse, como está a dizer, mas em relação aos artistas, houve ou não houve muitos espetáculos? É evidente que havia espetáculos por todo lado. E havia espetáculos que eram assistidos pelas próprias tropas do outro lado. E não havia 4 televisões nessa altura. Não havia televisões. E vamos agora a mais um telefonema. Deve pôr de lado. Vamos a mais um deste telefonema. Porque temos que assumir com toda a naturalidade. Eu não carrego, eu já estou farto, não carrego colonialismos nem culpa nas costas. Foi uma fase histórica que nós passamos todos. Vamos serenamente discutir e falar sobre isto. Acha que as pessoas de esquerda ou de oposição ao regime anterior hoje em dia já falam descomprometidamente da sua experiência na guerra? E há 2 aspectos. Hoje é evidente que fala-se livremente sobre as coisas. Só não se fala tão livremente, eu não direi livremente, tão profundamente sobre a guerra, porque estamos inibidos. Aqueles que foram traumatizados por ela, de facto, é uma ferida tão funda que não a querem de facto... Muitas vezes o que é que estavam a fazer ao serviço? Por exemplo, portanto, são mais inibições interiores íntimas de cada um do que de uma censura, entre aspas. Então, hoje falamos abertamente de tudo, não é por aí que as coisas se passam. E é uma mistura de combatentes, porque havia
muitos brancos a combater do lado das tropas contra as tropas portuguesas e havia muitos africanos a combater do lado das tropas portuguesas contra os outros. Isto é tudo muito complexo hoje para as se poder pessoas que estão em tratar casa vão ficar rapidamente. muito zangadas connosco porque também querem participar. Aceitar uma coisa, o Fernando da Costa há bocado falou comigo de uma coisa muito bonita que fizemos aqui em 1990. Nós, portanto, os deficientes portugueses, da trincheira portuguesa, juntámos em Lisboa os deficientes e combatentes do PAIGC, do MPLA e da Frelimo. Na altura, portanto, não era ainda pacífico trazer os da Renamo e os da FNLA e da UNITA. Fizemos aqui um abraço tremendo, chorámos todos os mesmos mortos e creio que demos um passo tremendo para a comunidade portuguesa e a comunidade daqueles países saberem que em Portugal há alguém, o povo português, está interessado neste abraço. Mas há um caso sério de que falou o Romano há pouco e que nos confrange. Os militares que optaram pela sua nacionalidade portuguesa, que lutaram nas Forças Armadas sob a bandeira portuguesa, o Estado português abandonou-os. É uma pergunta que eu iria fazer mais tarde ao Dr. Afonso de Albuquerque. Mas agora vamos então atender a um telefonema. Boa tarde. Boa tarde. Como se chama e de onde nos fala? Manuel Gonçalves Pires da Silva, Famalicão da Serra, Guarda. Manuel, fale-nos um pouco mais alto, está bem? Estou a falar de Famalicão da Serra, Guarda. Sim, sim, Manuel sim. Gonçalves Pires da Silva. Então conte-nos. Andei em Angola 42 meses. Ao chegar aqui, portanto, sofri lá 3 ou 4 balas, uma mina. Conclusão, 3 meses ou 4 depois eu já era casado, dirigi-me ao quartel de Castelo Branco para tratar do meu assunto, do problema de saúde, o que até hoje me recusaram devidamente. Nunca tive ninguém que me auxiliasse até hoje. Tenho que ser governado pela mulher, pois com certeza que eu fiquei completamente deficiente. Nunca te disseram-me só que eu não tinha nada escrito no livro de assentos. Só os que eram evacuados para a metrópole, que estava escrito no livro de assentos, é que tinham direito a qualquer coisa. E é só isto que tenho a dizer. Talvez a ADFA... Posso responder? Ora bem, o que o nosso companheiro e camarada mesmo militar está a dizer, nós teremos para o país inteiro dezenas, centenas, se não milhares de pessoas nesta situação, que foram aos quartéis e era mais fácil esquecer e enterrar o problema. Evidentemente que pode ser difícil equacionar este problema a tanta distância, mas existem documentos, desde que num relatório de operações isso aconteça, é perfeitamente possível levantar o processo ainda hoje. Eu sugeriria a este companheiro que se dirija ao núcleo da ADFA, na Guarda, ou à delegação de Viseu, e se houver uma ponta, por muito pequena que seja, em que se possa pegar no fio da meada, a ADFA dar-lhe todo o apoio. Ele confie, vá à delegação de Viseu, que fica no edifício dos Bombeiros Voluntários. Uma ótima ideia. Adaptada para a RTP, Jeep em segunda mão é uma peça de teatro escrita pelo nosso convidado Fernando da Costa. É um excerto da adaptação realizada pelo meu colega Jaime Campos, que vamos ver já a seguir. Um grito no cais rompe a maresia, é um gesto, é um rosto que aqui me ficou. Eu escrevo-te amor, eu escrevo ai, eu escrevi a agonia. Ai das barcas destas águas onde levam as saudades, onde levam as saudades lá, onde se mordem os sonhos, se mata a alegria. Mas se este vento mudar, eu hei de voltar um dia, eu hei de voltar um dia. Deixamos barco, ainda a noite vinha. Eram 7, eram 10 que o passador levou. A fronteira chegava sem me ver a mim, ai, sem mim, ai, sem mim, ai, águas. Ai, pelo ar nas águas mansas, foste tu que me passaste. Foste tu que me passaste e lá eu olhava o rio e via, dizia, à outra margem de cá, adeus até algum dia. Adeus até algum dia. Fernando da Costa,
Você nunca esteve na guerra. Como é que lhe surgiu a ideia de escrever o Jipe em segunda mão? Passei na guerra como jornalista em várias guerras. Sim, mas não foi combatente. É natural, percebe? Este o problema da guerra colonial é um problema tão importante, tão fundo dentro de nós. Por isso até estamos aqui a fazer um programa sobre ele. Que era óbvio que um escritor, neste caso um dramaturgo, o tomasse como tema de uma das suas obras. Aliás, isso aconteceu muito, e isso é muito interessante de verificar, ao contrário que normalmente se generalizou. Há muita coisa sobre a guerra colonial. Penso mesmo que se pode dizer que existe uma literatura de guerra colonial como existe uma literatura de viagens, por exemplo. Há cerca de 87 títulos dedicados à guerra colonial e centenas deles onde a guerra colonial é cenário e pano de fundo. Portanto, isto mexeu muito connosco. E foi buscar conhecimento a esses livros? Não, nessa altura ainda não estavam escritos, porque foi das coisas como primeiras. Como é que se lembrou de escrever sobre este tema? Está a ver, se não fosse uma peça... Foi até corajoso, porque foi quando esse distanciamento ainda não era tão grande. Não, porque a minha peça, de facto, eu penso que a literatura, o teatro, não sei o que, tem muito essa função, mexe mais fundo, não é muito linear. Daí essas partidas que aqui mostraram, as partidas dos que iam para a guerra, era a partida dos que, como é que se diz, desertavam, iam para fora do país, que recusavam. Eu fiz um cruzamento disso tudo, inclusive também aborda o problema das famílias, que aqui nunca foi, que neste momento a má consciência, temos que assumir, é de todos nós, porque houve milhares de famílias neste país que durante 13 anos viveram à custa, ou viram bastante melhor, dos rendimentos que estes militares lhes mandavam todos os anos. De maneira que isso havia quase que realmente um tabu geral. A gente chorava muitos que partiam, mas não ia além disso, porque tinha-se dado um equilíbrio que depois todo riu. Na minha peça é evidente que eu também foco isso. Daí a incomodidade muito grande que a peça levantou, teve 15 anos antes de ir para o ar, porque realmente nestas coisas, ou começamos a falar delas um pouco em profundidade, e a todos nós, ou então também não vale muito a pena. Enfim, e não foi só eu. Curiosamente, ainda continuam a surgir, estão a surgir obras sobre a guerra colonial. Continua. Isto é um tema que não vai esgotar-se. Muitas das quais falseando a realidade da guerra colonial. Isso eu não sei, depende da perspectiva em que cada um se põe. A perspectiva é aquela de quem conhece as guerras coloniais. Há muitas coisas que são ditas que são perspectivas realmente especulativas sobre a guerra colonial. É possível, isso é todas as coisas que acontecem. Mas respeito às ficções. Respeito às ficções, mas tem que se ter muito cuidado com as realidades. Mas e com as pessoas que ainda estão vivas e viveram a guerra colonial. Eu penso que aquilo que o Rui Romano quer dizer é que há pessoas que estão de um lado e há pessoas que estão do outro lado. E que podem, do lado da barricada, e podem há muitas obras que abarcam as duas realidades. É muito grave. E que abarcam as várias barricadas. Não, isso aí também já está a ser ultrapassado. Batelei Mendes, eu gostava de fazer uma pergunta, terminando agora com este assunto. Como é que passavam os tempos livres? Ou seja, que livros liam mais? Eu sei que liam muito, não é? E jogavam. Sim, e bebíamos. Isso já me contou do Natal em que se... Como é que me disse há bocado? Esborracharam ou não? Emborracharam. Eu, por graça, numa noite fiz o meu recorde, não é? A jogar o meu bridge, desde as 10 da noite até às 3, 4 da manhã, bebi 42 nocais. Mas pronto. Nocal era uma marca de cerveja lá de Angola. Que se dava em Angola. Portanto, lia-se a Cuca muito, e a Nocal. Lia-se muito, sobretudo, digamos, na área dos graduados, não é? Portanto, a nível, digamos, dos soldados, a literatura eram umas revistas que iam chegando, etc., e que eram passadas de mão em mão. Eu levei para Angola a guerrilha na América do Sul do General Retegui, não sei por que coincidência, e levei o Primo Basílio, recordo-me. Essa de Queiroz era muito lido? Comprei uma viola, que era também o meu entretém, portanto, um pouco... Levavam um pouco de voz da vossa vida daqui para lá? Sim. E o Amor de Perdição? Eu tinha uma informação que o Amor de Perdição era também um dos livros mais lidos. Talvez, disso não tenho a exata noção, mas lia-se muito, digamos, nos tempos de pausa e de retaguarda. Desculpem falar de uma experiência pessoal, mas no Hotel Portugal de Nampula, um dos oficiais tinha o quarto forrado de uma biblioteca espantosa. Não sei se ele conseguiu voltar a trazer para Portugal, mas era uma biblioteca invejável. Havia muita gente que lia. No mato isso era difícil. Uma coisa muito importante. Mas no mato isso era difícil. Lembrei-me por causa do Primo Basílio. Não, mas há uma coisa importante, é que os 23 portugueses, portanto, eu fazia parte desse grupo, que estava preso, portanto, em Timor. Havia um senhor chamado Rui Palma Carlos, que sabia de cor, eu expresso-lhe uma grande homenagem, sabia de cor grande parte das obras de Oessa e lia-nos de cor, porque não havia livros. Portanto, na situação onde nós estávamos, não havia livros,
e portanto, sabia o Essa de Queiroz. Fazia-vos o Essa de Queiroz através da memória. Da memória, não tinha... é fantástico. Para terminar, a Guerra do Solnado. O Solnado já existia como ator e com as suas guerras, com aqueles seus discos que saíam. O que é que um soldado sentia com a Guerra do Solnado e com outros discos? Divertia-se? É um bocado complicado porque, digamos, a Guerra do Soldado é a caricatura burlesca da guerra, não é? Pois. Portanto, digamos, aquilo para uma pessoa que teve, como eu estive, em zona realmente onde as balas doíam e as minas se arrancavam cobardemente do chão para cima, porque a gente não os conseguia ver, não é? Portanto, aquilo até acaba relativamente por nos dar um riso irritante. Um riso irritante. Porque, na realidade, a guerra não é aquilo. A guerra é uma coisa muito dura e nós, quando partimos daqui... Mas eu penso que o próprio Raul Solnado tem imenso respeito pela guerra e não conseguiu estar aqui hoje, porque achava exatamente que é um tema muito sério, o qual ele não queria trazer para aqui. Eu acho que essa Guerra do Raul Solnado foi das coisas mais subversivas que apareceram. Censura. E foi a grande resposta dada ao horror da guerra, só podia ser dada ou por um horror maior ou por oposto a isso, que era o desmontar. E foi de uma grande coragem, eu penso que não se entendeu muito bem, mas que teve uma importância decisiva para desmontar todo o ridículo, todo aquele cenário que envolvia a guerra. Fazer humor com coisas sérias às vezes é o melhor remédio. Em tempo de censura, Raul Solnado também teve a sua guerra, que há pouco tempo foi reeditada em CD e voltou a ser um êxito. Vamos à Guerra de Solnado. Eu vou contar-lhes a história da minha ida à guerra de 1908. Eu trabalhava numa fábrica de produtos farmacêuticos. Um dia, sem querer, partiu um comprimido e despediram-me. Fui então lá para casa sentar-me numa cadeira que nós temos para quando somos despedidos. Quando entrou o meu tio Gustavo com um jornal debaixo do braço que trazia o anúncio da guerra. E diz a minha tia, porquê é que tu não aproveitas o emprego? A guerra é uma coisa boa porque a gente mata e nunca vai preso. E diz a minha mãe, pois era, mas era preciso comprar-lhe um cavalo. E diz a minha tia, mas eles na guerra dão cavalos. E diz a minha mãe, pois, e o meu filho vai agora para a guerra montar num cavalo que os outros já montaram. Sei lá quem é que já montou naquele cavalo. Então vamos a uma feira de gado, mas só vendiam lá cavalos com as carroças e com as moscas. E a minha mãe disse, meu filho não vai agora para a guerra encher a guerra de moscas. O meu filho vai a pé, mas vai limpo. Então fomos para casa, a minha mãe preparou-me um lanche, umas papas de sarrabulho e uns pastéis de bacalhau. Tomei um táxi e fui para a guerra. Cheguei à guerra às 7 da manhã, estava a guerra ainda fechada, estava uma senhora a vender castanhas à porta da guerra e eu perguntei, minha senhora, aqui é que é a guerra de 1908? E a senhora disse, não, aqui é a guerra de 1906, a guerra de 1908 é mais acima. Sou muito agradecido. Lá fui andando, cheguei à guerra, já eram, para 9 horas, estavam a abrir as portas onduladas da guerra e diz o sentinela, vens ao anúncio? Eu disse, venho, e matas depressa. Eu disse, eu por enquanto ainda só mato assim, preciso de treinos. Então vou-me ao capitão que me perguntou se eu trazia espingarda. Eu disse que não, porque pensava até que a ferramenta davam lá eles. Eu disse, eu trago é uma bala que um padrinho meu tinha de recordação da Guerra dos 100 anos. E diz o tenente, e como é que você mata só com uma bala? E disse, dispara a espingarda, depois vou lá correr buscar a bala. E diz o sargento, pois, e depois fica uma quantidade de tempo a guerra parada à espera que você vá e venha. E diz um ferrial, a gente pode amarrar uma guita à bala, ele dispara e depois puxa-se a guita. E diz o capitão, pois, e depois perde-se a bala, perde-se a guita, é tudo prejuízo, não é? Bem, deram-me então 6 balas e mandaram-me matar. Estava eu a matar muito quentinho, quando de repente veio o capitão e disse, olha, agora tens que ir ao inimigo de espia. Então vestiram-me um vestido de organdi muito bonito, fizeram-me uma mise, puseram-me uns laços cor-de-rosa na cabeça e eu fui de espia. Fui muito devagarinho à guerra do inimigo, cheguei lá, bati à porta e diz o sentinela, quem é? E eu disse, sou a Maria Albertina, malandrice. Então eu disse, olha, e trabalhas de espia há muito tempo? Disse, não, trabalho só desde as 11. E o que é que tu queres? Eu venho cá buscar os planos da pólvora. Ele disse, pois olha, não te dou os planos da pólvora, não te dou os planos da pólvora, não te dou os planos da pólvora. Não achei graça, fui fazer queixo ao capitão dele, e o capitão dele até disse, deixa lá que ele é murro, almoça cá com a gente, anda. Bem, almoçamos uma cabeça de pescada muito grande, e então voltei para a minha guerra.
Estava a contar isto ao meu capitão, de repente entra um soldado a correr e diz: meu capitão, fez um prisioneiro. Onde é que ele está? Não quis vir. Porque na guerra há prisioneiros que são teimosos, a gente puxa, e eles não vêm. Feitios. Então o meu capitão disse: olha, já que eles não estão os planos da pólvora, vais lá e trazes o avião. Porque como a gente se dava muito bem com o inimigo, a gente tinha só um avião que dava para todos. A gente bombardeava às segundas, quartas e sextas e eles bombardeavam às terças, quintas e sábados e aos domingos era para descanso. Então fui lá, cheguei e disse ao sentinela: venho cá buscar o avião. E ele disse: pois olha, não podes levar o avião porque estamos lá a adaptar uma torneira para o avião andar a jacto. Achei que aquilo era uma desculpa e voltei outra vez para a minha guerra. Contei ao meu capitão, ele ficou furioso e disse: então vais bombardear o inimigo todo. Puseram 3 granadas debaixo de cada braço, fui lá, atirei as granadas para o tanque de lavar a roupa, mas aquilo não matou ninguém. Eu fiquei muito triste e voltei então outra vez para a minha guerra. E quando cheguei estava o meu capitão encostado à porta da guerra, muito triste, e disse-me: olha, podes ir embora porque a guerra já acabou. Disse: acabou? Acabou, olha, veio cá o fiscal, não tínhamos licença de porte de arma, olha, fizeram uma sindicância, levaram os canhões, as metralhadoras e as balas e pronto. E foi assim que acabou a história da guerra de 1908. E foi assim que acabou hoje também Dias Úteis. Eu agradeço a todos a presença aqui em estúdio e amanhã vamos voltar com respostas aos porquês no campo da sexualidade. Se tem filhos pequeninos ou adolescentes ou mesmo netos a despertar para a sexualidade e se eles o questionam acerca do seu corpo, não perca amanhã os Dias Úteis. Boa tarde e até lá.